Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus em 2 Reis. Agradeço aos que estão assistindo também pela internet nesse momento. Gostaria de convidar você a também participar do chat, caso você esteja aí pelo YouTube. E você pode deixar o seu pedido de oração, o seu testemunho, você pode se apresentar também, deixar uma palavra de ânimo aí durante a transmissão desses cultos. Nós louvamos a Deus porque a gente também tem conseguido se comunicar além das nossas fronteiras aqui, das quatro paredes. E hoje já tem um número já maior, né? Mas nós temos dois grupos que são presentes na nossa igreja, que não estão aqui ainda hoje, são pais de crianças, né, muito novinhas, não conseguem vir para o culto ainda, e também os anciãos não estão podendo estar aqui, mas devem estar participando com a gente. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. 2 Reis, capítulo 19, versículo 30. Segundo livro de Reis, capítulo 19, versículo 30. O tema da mensagem de hoje fala sobre raízes, a importância das raízes na vida do cristão. Quais são essas raízes, como conseguimos fazer com que elas sejam mais fortalecidas. Então nós vamos falar um pouco sobre isso, mas eu convido primeiro você a orar comigo. Pai bendito, nessa manhã tão linda, tão especial, ó Deus, vejo Cristo na vida dessas pessoas que estão aqui, ó Deus. Todos nós viemos buscar da Tua palavra a edificação, Senhor, a orientação para a nossa semana. Te damos graças, meu Pai, muito obrigado por todas as bênçãos recebidas, e no mundo, Senhor, tão tóxico de informações, de medos, ó Deus, de violência, de imoralidade, nós pedimos que a Tua luz brilhe, ó Deus, e ela possa brilhar através da Tua palavra em nossos corações, que Jesus possa ser vivido através de nós, em uma sociedade distante do Senhor. Então, renova a unção da Tua igreja, o poder da Tua igreja, a nova vida que está na igreja de Jesus Cristo, pela ação e pelo poder do Espírito Santo. Quem somos nós sem a Tua palavra? Quem somos nós sem o Teu Espírito Santo? Então, renova a nossa vida, Pai, em nome de Jesus, e que o povo de Jesus diga amém, e amém. Quero também deixar uma nota aqui que eu acho importante. Nós estamos recebendo aqui uma família que também está sendo alvo do nosso amor, da nossa atenção, que é a família de Messias, de Carla e Fernanda, que na semana passada, retrasada, perdeu seu pai, que para nós era o irmão Geraldo, e é o irmão Geraldo, que vai fazer tanta falta aqui, mas já está lá nos aguardando nas mansões celestiais, amém? E assim eu fico muito contente de vê-los aqui, e a gente pôde fazer uma visita à casa deles essa semana, e a gente vai para consolar, mas a gente chega assim lá e a gente é consolado, né? Porque o Espírito Santo consolou o coração deles, fortaleceu, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Falamos sobre as raízes. O que o Senhor colocou no meu coração foi essa passagem sobre a história do rei Ezequias, quando é ameaçado pelo rei Senaqueribe. Vamos fazer a leitura e eu explico um pouco do contexto aqui. É só apenas um versículo. Diz assim: mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá sobreviverá, lançará raízes na terra e se encherão de frutos os seus ramos. Podemos todos fazer essa leitura? Eu ainda estou para me acostumar, esse som da igreja faz a leitura assim, né? Queridos do Senhor Jesus, o rei Ezequias recebe uma carta da maior potência do tempo, que era a Assíria. O rei da Síria enviava uma carta para eles, avisando de que eles precisavam se render, porque ele ia tomar conta de tudo. A carta cheia de ameaças, a carta cheia de blasfêmias contra Deus. Quando o rei recebe aquela carta, a sua reação ela foi de apresentar a Deus aquela carta.
ele faz uma oração muito profunda, uma oração de arrependimento, revela também os atos errados, até nem justifica, fala assim, provavelmente até teria fundamento isso que o rei Senaqueribe, essas ameaças em função do nosso comportamento. Nós abandonamos, deixamos o Senhor, nós adotamos a idolatria na nossa pátria, e ele faz uma oração ali completamente quebrantado diante de Deus. E o profeta Isaías é usado para dizer a palavra de Deus para a vida deles. E quando retorna, toda a passagem, quase na maioria aí do capítulo 19, é linda, é uma resposta de Deus, dizendo que, olha, eu ouvi a sua oração, Ezequias, e vou agir. E ele acalma, ele fala que o próprio rei Senaqueribe está nas mãos dele. Quem é Senaqueribe? Né? Nós vamos ver o desfecho dessa história mais para o final, mas o Senhor acalma e diz assim, eu vou lutar por vocês. É bom quando Deus fala isso, amém, gente? Mas Deus fala isso para os seus filhos. Eu vou lutar com vocês. E aí a gente, nesse momento aqui, no momento da resposta à oração de Ezequias, ele fala sobre as raízes. E do mesmo jeito que o rei Senaqueribe havia dito que por onde ele havia passado ele tinha deixado um deserto, ele lembra assim, olha, quem sustenta o meu povo sou eu. Sempre tentaram destruir, mas sempre um remanescente continuou existindo. E eu vou fazer com que vocês possam ter raízes profundas e frutos prósperos, frutos abençoados, bons frutos. E esse binômio é muito importante para a gente entender o que Deus quer para a nossa vida. E como, apesar de todos os desafios e Senaqueribes que acontecem na nossa vida, essas duas coisas a gente precisa entender que na nossa espiritualidade são fundamentais, as raízes e os frutos. Então, essas duas palavras precisam estar em nossa mente, as raízes e os frutos. Certamente, meus irmãos, todo o conselho bíblico quer nos mostrar que o crente precisa estar firmado. Ele precisa estar enraizado. Faz parte da nossa cultura um relativismo muito grande. As pessoas não sabem onde se firmar, porque há muitas narrativas, há muitas histórias, há muitas religiões, há muitas verdades, há muito o que fazer, e nós não sabemos, na atual cultura, onde a gente se enraizar. Talvez para você que já é um crente experiente, essa palavra ela faça sentido. Mas para um cristão pós-moderno, é muito complicado falar isso. Ele precisa refazer os fundamentos da vida dele, a maneira de raciocinar, um desafio muito grande para ele raciocinar dessa maneira, que a gente precisa estar enraizado em algo. Porque as coisas flutuam, as coisas elas não têm valor em si mesmo, elas mudam de acordo com o tempo. O pluralismo é muito grande, né? Então as pessoas elas fazem assim, eu tenho uma maneira prática de vivenciar. É muito comum a gente ouvir, a gente vai amar um ao outro e nós vamos viver aqui de acordo com o que vai acontecer e aparecer na nossa frente. Mas o fato é que quando pessoas não estão enraizadas naquilo que precisam estar enraizadas, elas sofrem demais, elas padecem, elas se sentem vazias, fracas, elas se sentem toda hora demovidas de um lado para o outro, elas não conseguem sentir que a vida delas está em um trilho, e elas acabam defiando o que era para ser uma experiência generosa, abundante, a vida acaba sendo um sofrimento, onde pessoas fazem mal a ela e ela faz mal às pessoas, onde o futuro é incerto, onde o passado dói demais e o presente ninguém sabe o que vai acontecer também. Então, precisamos estar enraizados. A primeira função de uma raiz é fixar, né? Fixação. A raiz serve para isso. As metáforas que mostram o crente, mostram ele fixado. É a casa erguida na rocha ou na areia? O cristão? Na rocha.
Onde vem as tempestades, chocam ali na rocha, assusta, é barulhento, dá trabalho, mas a casa permanece na rocha. Essa é a primeira ideia que a gente tem que ter. A segunda ideia sobre uma raiz é porque a raiz ela é que traz os nutrientes para a vida. Onde ela está fixada, assim será a árvore e assim serão os frutos. E normalmente a gente não consegue perceber muito bem, né? Mas é um fato, quando a gente chega num lugar e fala assim, essa fruta aqui é muito gostosa, quando a gente vai num sítio, numa fazenda, o que fez aquela fruta ser gostosa foi o ambiente, foi a profundidade daquelas raízes, o tipo de solo onde aquela árvore está. Então aquele fruto é gostoso em função disso. Se o solo for contaminado, pode até matar o fruto, pode nem ter fruto também. Então, além de fixar, ela também serve para nutrir e alimentar. Mas normalmente a gente não consegue perceber a importância das raízes na nossa vida, a gente nem entende na prática como é que são essas coisas de raiz. Eu sei que eu vou crescendo, vou aumentando de estatura, vou aprendendo uma porção de coisa, e errando, acertando, a gente vai vivendo na vida. É muito mais do que isso, gente. Na verdade, nós estamos certamente presos a determinadas coisas na nossa vida que vamos carregar para o resto da vida. É um processo discreto, invisível, silencioso, mas nós estamos enraizados. Nós acabamos nos enraizando de maneira boa ou ruim com a família que a gente tem, com a parentela. Às vezes é uma relação muito boa, às vezes não é uma relação muito boa. A gente está bem arraigado, né, enraizado com a cultura, ou muito mal enraizado com essa cultura. Às vezes a gente está enraizado em questões emocionais, traumas, experiências, e a gente fica enraizado nisso. Inclusive, a expressão bíblica fala de raiz de raiz de amargura, porque a gente acaba definindo a nossa vida em cima disso, e não só por nossas escolhas, é porque esses problemas fazem com que a principal raiz da nossa vida seja drenada para isso, né? Nós estamos enraizados no dinheiro, no material. Então, essa coisa do materialismo na nossa sociedade é muito grande. As pessoas, elas têm por certo que o solo mais importante da vida delas, o que vai trazer firmeza e vai nutrir, é o material. E a Bíblia diz que a raiz de todos os males, não é de alguns dos males, de todos os males, é o amor a quê? Ao dinheiro. Isso é a Bíblia que fala. A raiz, olha, outra expressão, a raiz está lá. E quando a gente se converte em Cristo, em Jesus, essa relação de poder que o dinheiro exerce sobre as nossas vidas, ela precisa ser superada, a gente precisa vencer, precisamos de uma libertação. Aqueles que têm pouco ficam sonhando em que ter muito dinheiro vai trazer, vai preenchê-los. Aqueles que têm muito ou podem se acomodar nisso, ou podem achar o seguinte: agora eu vou me frustrar porque eu tenho dinheiro e realmente ele não traz nada para a minha vida. Ele pelo menos não preenche os aspectos mais fundamentais da nossa vida. E ficamos naquela eterna correria atrás dele, quando, meus irmãos, o Senhor já ensinou que o caminho é outro. Que pensemos nas coisas do alto. Amém? E elas vão refletir de maneira muito positiva nas coisas desse mundo. Eu tenho convicção de que se estivéssemos entendendo a proposta bíblica das raízes, nós estaríamos sendo profundamente edificados, como o Salmo 1, versículo 1, a partir do versículo 1 diz, acompanha comigo, Salmo 1, versículo 1. Ele diz assim, até o versículo 6, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita o quê? A conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei e nesta lei medita dia e noite. Aí vê como é que é o exemplo dessa pessoa. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas o quê? Não murcham. A gente pode ficar velho, cansado,
mas as raízes são firmes. Podem vir as dificuldades, mas as raízes estão lá. O tempo pode trazer marcas, as emoções podem machucar, mas as raízes estão firmes ali naquele lugar. Então ele fala aqui, onde é que eu parei? Versículo o quê? Sim, aí tudo que ele faz, o quê? Porque vejam só, do ponto de vista espiritual, a prosperidade é muito diferente da nossa, do ponto de vista material. Porque a nossa prosperidade, ela é muito ampla, ela vai no ponto de vista do impacto na família, no impacto na descendência, no impacto ao nosso redor, do nosso coração. É uma riqueza tal, justamente, que o material não compra. É uma prosperidade maravilhosa que vem do Senhor, que até quando os recursos materiais chegam, eles são extremamente bem utilizados para a glória de Deus e para a bênção das pessoas. E muitos também não prosperam materialmente em virtude de compulsões e vícios que acabam desarraigando pessoas, acabam tirando motivações, trazendo extrema desorientação na experiência da vida. E aí também, até para você prosperar na sua experiência sobre a face da terra, é complicado. Você, para construir algo, não acontece. Você, para consolidar, porque você é arrastado de um lado para o outro. Você extremamente ansioso, toma decisões, se precipita, não consegue se fundamentar, não consegue parar e ver as sementes sendo colhidas das suas plantações. Talvez você está jogando semente em um lugar onde não deveria jogar. Tá tudo, às vezes tem muito motor e tem pouca estrada para esse carrão todo passar, e sai, derrapa e não fica. Nessa metáfora sobre como é que as nossas precipitações de não estarmos arraigados levam a gente a se prejudicar no casamento, a se prejudicar na formação profissional, a gente nos estudos, relacionamentos interpessoais. Tudo isso a gente acaba se sentindo muito prejudicado em função dessas instabilidades. Porque a raiz é para dar estabilidade, e as coisas nesse mundo precisam de estarem estáveis para crescer. Por exemplo, a gente pode ter instabilidades, um certo grau de estabilidade emocional, certo? Porque eu não conheço estabilidade emocional do jeito que a própria televisão prega e o próprio Facebook mostra. Nós somos seres, meus irmãos, que somos sensíveis a tudo que acontece, amém? A gente está chorando, estamos rindo numa semana, chorando na outra. Então nós somos assim. Agora, a instabilidade de caráter e a instabilidade da fé certamente vão produzir consequências muito drásticas na nossa vida. E é isso que essa metáfora falando sobre raiz a gente precisa tratar em nosso coração. O versículo 5. Por isso... Não, acho que eu falei, ainda não li tudo, né? Vamos ao versículo 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores, o quê? Na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. A própria questão da vida espiritual, da brevidade da nossa vida, da condenação eterna, também se aplica aqui também. Porque o nosso maior valor, depois da revelação de Jesus Cristo, é justamente qual vai ser o fim da nossa vida. E a gente vê como o Senhor pode nos abençoar. Amém, gente? Como nos abençoa eternamente. Mas também, meus irmãos, nós temos visto como a própria igreja pode estar enraizada quando a gente tem que parar para avaliar essa questão dessa mensagem sobre como estamos enraizados. Na semana retrasada, teve o problema lá da manifestação na frente daquele hospital, em que pessoas estavam por defender a questão da vida, porque a igreja é contra o aborto, em qualquer circunstância, não souberam delimitar aquele protesto
estavam exigindo de uma criança da qual era vítima daquele processo, não conseguiam deixar a mensagem clara, e eu não sei se foi verdade ou fake, porque a gente não sabe nada do que é mais verdade e fake na internet, acusaram aquela mãe até de assassina e colocando um tipo de fardo sem nenhuma compreensão do que estava acontecendo ali. O que é que faz uma igreja não saber responder a coisas como esta? Eu não tenho dúvida que é a falta do conhecimento teológico, da reflexão teológica. Falta de raiz de reflexão sobre isso. Eu até sugiro que vocês peguem a mensagem do domingo próximo passado do pastor Mateus, que ele traz uma explicação muito boa sobre isso no domingo próximo passado. Mas, de fato, nós não sabemos discernir, destrinchar as coisas. Um é o problema da criança, o outro é o problema um problema da criança que foi abusada, melhor explicar assim. O outro é o problema da criança que ia nascer. E aí falta-nos esse conhecimento, porque a igreja, ela abandonou a escola dominical, ela abandonou a Bíblia, ela abandonou a reflexão teológica. Ser um cristão é participar de um evento emotivo na igreja, gente. É participar de uma reunião de adoração e pronto. É isso que para muita gente é. Mas a igreja é muito mais do que isso. Há um conhecimento que eu e você precisamos receber, que está na palavra de Deus. Amém, gente? E a gente é uma criancinha quando a gente se converte. E a gente vai acumulando esse conhecimento, a gente vai conhecendo. E isso vai guiando a gente para todas as áreas. Casamento é a mesma coisa, né? Esse problema que aconteceu agora, veja que coisa terrível. Isso é uma hipocrisia. Essa questão dessa deputada essa semana, que se isso for verdade também o que estão contando, ela, dentro da sua família, participou de uma conspiração para matar o seu marido. E ela fez isso alegando de que se ela fosse se separar do marido, o escândalo na igreja evangélica era muito grande, como ela dependia dos votos evangélicos, ela seria muito prejudicada. Então é o seguinte, mais ou menos, matar é melhor do que perder seus votos evangélicos. Então, o que é isso? Eu não tenho sombra de dúvida em responder de uma maneira objetiva que se essa mulher, ela algum dia já teve raízes na igreja, raízes na palavra, raízes no reino, raízes no Espírito Santo, raízes no amor de Deus, ela perdeu, se ela teve um dia. Agora, raiz no movimento denominacional é muito mais fácil de ter. Raiz na carteirinha de membro, no subtítulo de evangélico, no subtítulo de líder, de pastor, é fácil, por incrível que pareça, é muito mais fácil de manter isso. Mas eu e você somos convidados a termos raiz em Cristo. E o mesmo exemplo dela, que parece exagerado para a nossa vida, em menor monta, pode ser um exemplo nosso para outras coisas, gente, nas nossas decisões. Nós não estamos enraizados nas coisas mais fundamentais, essenciais da fé cristã. Estamos fundamentados no movimento religioso. Isso é hipocrisia. E a hipocrisia, ela é terrível, ela é destrutiva. Há pessoas muito sinceras na igreja, mas sem raízes. Pastores não podem ser ordenados se forem homens ou mulheres despreparadas na reflexão teológica, porque lidam com essas questões o tempo todo. O que a igreja faz? Junta aos montes homens ignorantes que pastoreiam um rebanho ignorante. A igreja pode ser doente? A igreja pode começar na sua caminhada com dificuldades? Podem ter pessoas enfermas na igreja? Isso, meus irmãos, tem de todo jeito na igreja. Cada um está no seu tempo. Aliás, o Senhor Jesus falou: eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. O problema é quando você pega uma pessoa desqualificada e despreparada e põe à frente de um rebanho. Esse é um problema terrível. Não dá. Porque essa miséria do desarraiamento piora, se multiplica. Porque agora a palavra de ordem é emoção e uma sinceridade. Se houver isso, está tudo certo. Não é suficiente.
Se eu pudesse olhar para você, eu estou olhando daqui, olhar para vocês aí, eu quero falar para você, sem a palavra, sem a reflexão teológica, a sua fé, ela não será suficiente para dar resposta aos problemas deste mundo. Esse misticismo ignorante, que fala assim, não, a gente ora e vamos lá, vamos embora, não é o que o Senhor ensinou para a gente. Os reis, para restaurar a Israel, não fizeram só orações. Eles tiveram que restaurar o culto e tiveram que restaurar a palavra em Israel. Amém? Às vezes a gente só restaura o culto, mas a gente não restaura a palavra. E eu quero convidar a gente para restaurar a nossa vida na palavra de Deus. Amém, queridos? Porque, por exemplo, nós temos sido alvo de muito preconceito com essas duas questões, tanto lá da clínica de aborto, quanto também essa questão agora da deputada. Falando que os crentes fazem isso, que isso aí é um reflexo. Eu não conheço ninguém de coração, quero até falar para a câmera, não conheço ninguém da minha convivência, da minha igreja, que tenha apoiado o jeito que esta deputada, aquilo que ela fez, e tenha apoiado os excessos daquela manifestação que aconteceu ali naquele dia. Não conheço ninguém da minha convivência, mas a igreja é taxada dessa maneira. A igreja é taxada de fundamentalista, a igreja é taxada de viver na era medieval, na era das trevas, a igreja é tratada disso. E se você não tiver enraizado, você pode entrar na internet e debater de um jeito como se a igreja fosse isso que as pessoas estão acusando. Porque do meu convívio, dos pastores que eu vivencio, da minha denominação e da nossa igreja, não conheço ninguém que tenha apoiado essas coisas. Amém, gente? E eu fiquei sabendo que no questão da clínica lá de aborto, nenhum pastor de denominação nenhuma orientou seus membros para estarem ali naquele lugar. Foi um movimento que queria tratar a questão do aborto, que acabou entrando ali de uma maneira sem sabedoria, fez uma manifestação que não conseguiu mostrar nenhuma preocupação pastoral com aquela adolescente, aquela criança que estava grávida ali naquele momento. Eu vivenciei uma experiência, Bruno estava, quero repetir, muitos da igreja conhecem, eu fui visitar uma igreja nos Estados Unidos e estava tendo o dia da Provida nessa igreja. Uma igreja no Texas. E foi um dia muito bonito que aconteceu. A igreja que vivencia na sua cidade vários problemas como esse que aconteceram na semana passada, dessa clínica de aborto, ela tem uma maneira de ser. A igreja é muito grande, a igreja com milhares de membros. Então ela faz da seguinte maneira: quando aparece alguém, uma menina grávida, de maneira precoce, fruto de violência ou fruto de alguma coisa impensada, antes do Estado chegar e determinar o que vai ser, a igreja chega para conversar com ela. A igreja oferece toda a estrutura para essa menina, toda. Eles levantam um carro para dar para ela conseguir um emprego, dão um carro na igreja para ela. Eles tentam convencê-la dela criar a criança agora, com um novo tempo. Ela vai ter acompanhamento da igreja, ela vai ter acompanhamento psicológico, ela vai ter acompanhamento de uma força-tarefa. Mas vai lá que ela não consegue, a igreja não consegue demover ela da sua decisão de abortar. A igreja, dentro da sua comunidade, escolhe pessoas para adotar a criança. Se for tão precoce que a gravidez seja um perigo para a vida da pessoa, nós já temos hoje completamente de maneira segura, as pessoas de medicina aqui me respondem, nós não precisamos interromper agora a gestação, vai acompanhando, porque inclusive a igreja entende que se tiver que escolher entre um e outro, que seja preservada a mãe, porque pode ter outros filhos, quer dizer, alguém vai morrer aí agora. Mas o que a gente orienta? É que vá seguindo, vamos acompanhando, os médicos acompanhando. Chegou,
Porque, estatisticamente, nós temos que é positivo, apesar de ser difícil, apesar de ter dificuldades, o número de crianças que nascem é maior do que o número de crianças que morrem, que mães que morrem precocemente. Isto é estatístico. Se você quiser uma outra fonte ou tiver, me mostre, porque não é isso que acontece. E uma família vai lá e acaba adotando. Sabe o que acontece no final? Acontece o que nós sonhamos e oramos. Normalmente, aquela família se reestrutura e aquela criança é criada. E uma nova vida, uma nova história, uma nova experiência acontece. Aí eu pergunto, quem parou para perguntar à igreja se a igreja podia ajudar? Se haviam milhões de pais dentro da igreja que querem adotar crianças. E eu conheci pais, famílias nos Estados Unidos. Essa foi a conclusão do evento lá que eu participei com o Bruno, que os pais sabiam de profundos problemas anatômicos no feto, terríveis, e aí ela ia tomar a decisão de abortar. E aí uma família da igreja adotou essa criança. E o final do culto era essa criança cheia de problemas motores, entrando com a família, ela já crescidazinha um pouquinho mais, entrando no culto na mesma hora. Nós nos colocamos de pé, aplaudimos, choramos ali naquela manhã. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E aquela família que adotou aquela criança, imagina o sofrimento, toda aquela família, com os remédios, com os... não importa, louvado seja o nome do Senhor por isso, o amor de Deus se manifestando. Eu creio que a igreja é sal e luz nesse mundo, meus irmãos. E pedimos que seja feito o que o Senhor falou, que seja punido o mal no mundo. Que isso foi esquecido também, né? Que a gente pudesse diminuir o avanço da maldade no mundo, que parece que é algo que nós não estamos compreendendo muito nos nossos dias também. Amém, meus irmãos? Mas eu confesso que eu abro o meu coração em função de coisas pesadas dentro de mim que eu queria compartilhar sobre o que nós estamos vivendo nesses dias. Então nós estamos diante desses desafios da fé e precisamos estar enraizados. Antes de você falar, opinar sobre alguma coisa, fala assim, eu estou enraizado como? Em quê? A minha opinião é fruto de que raiz? Você pode repetir essa frase? Minha opinião está enraizada em quê? Como podemos alimentar, fortalecer as raízes da nossa vida? Aí eu vou primeiro, vamos fazer uma leitura em 1 Coríntios, capítulo 2, do 14 ao 16. 1 Coríntios 2, do 14 ao 16. Leia comigo. Quem não tem o Espírito, o quê? Não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são o quê? E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. Esse é um alvo da nossa vida. Vejam só, meus irmãos, também vai chegar um limite de tudo que a gente está falando aqui, ou muita coisa, não vão entender. Não vão entender o seu testemunho. Não vão entender a sua fé. Não vão, porque as coisas do Espírito, elas se discernem pelo Espírito. Isso aqui é um fundamento para o próprio julgo desigual das uniões. Uma pessoa se une a alguém que não tem um entendimento espiritual, não entende. A Bíblia está falando que não entende as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Normalmente, quando alguém chega para mim num aconselhamento, ou num púlpito, ou seja lá, falando assim, julgo desigual na igreja, normalmente não é problema de julgo desigual. Porque uma pessoa que não entendeu isso, ela já está desviada da fé. A sua paixão é tão grande que ela não consegue entender isso e, na verdade, não está vendo julgo desigual. Ela não discerne mais as coisas pelo Espírito. E aí está se juntando com alguém que não discerne as coisas pelo Espírito. Foi desarreizado, algum processo na vida aconteceu, a sua fé se esfriou, ele saiu da fé, ele agora não se submete mais à direção do Espírito, da palavra, porque hoje o conhecimento aqui do Espírito está sendo colocado, é a revelação bíblica. Amém, gente? É a revelação, foi revelado, o mistério foi revelado, as coisas do Espírito, a mente de Cristo está revelada na sua palavra.
Então os argumentos são todos argumentos humanos, argumentos todos eles completamente afetivos, carnais, e não estão aqui. Então o problema mais sério para mim, quando chega um irmão em Cristo perguntando isso para mim, é como é que eu vou trazer ele para ser enraizado novamente na fé. Porque quem não imagina dessa maneira? As coisas do Espírito são discernidas por quem é espiritual. Amém, queridos? Então, a gente fixa e a gente se alimenta, meus irmãos, por essas questões na nossa vida. Então, olha, vamos lá. São vínculos. Raízes são vínculos. Você pode repetir isso? Raízes são vínculos. Fale assim, cuidado com os vínculos. Amém, gente? São esses vínculos que a gente precisa agora tratar na nossa vida. Como é que está o seu vínculo com Deus, com o Espírito Santo, com a palavra? Você está vinculado. Como é que está o seu vínculo com família, com o conceito de família e com a sua dedicação? Sua família não vai estar enraizada se você não se dedicar a isso. Como é que você pode ser agora um homem ou uma mulher de família se ela é um conceito subjetivo para você ou se ela não é alvo realmente das suas maiores atenções? Seus vínculos com relação à palavra, à igreja. Meus irmãos, quem concerne as coisas do Espírito não entra nessa temática, gente, em nome de Jesus, dessa questão dos desigrejados. Porque a igreja foi concebida para ser falha. Não vai haver perfeição na igreja, gente. A igreja, ela tem uma fronteira humana dentro dela. Gente, as pessoas acham que debaixo do céu tudo vai ser perfeito. Deus cria o primeiro casal e os seus filhos se matam. O primeiro casal peca. Olha, muito rápido, assim é o ser humano. No jardim ali, aconteceu isso, no primeiro casal. E depois, logo na primeira geração, um homicídio. Aí vem no grupo de Cristo, cheio de problemas. Aí vem no Novo Testamento, cheio de problemas. Aí a gente quer ter nos nossos dias uma igreja que todo mundo ganhou asa aqui dentro. Por mais que uma igreja esteja enraizada, pessoas que estão dentro dela não estão enraizadas. Porque o joio se enraiza no trigo. Amém? A raiz do joio é no trigo. Então a igreja vai ter joio em função de que é o único lugar que ele se enraiza no meio dos santos do Senhor Jesus. E aquele que está de pé, o que a Bíblia diz? Cuide para que não caia. Porque nós podemos deixar. Eu creio que muitas pessoas já passaram pela experiência de ficarem desenraizadas uma vez na fé. Eu já passei por essa experiência na minha juventude. Eu não quero isso para ninguém. Se eu pudesse falar para os jovens, não precisam fazer esse teste. Não partam para isso. A melhor coisa que existe é você passar toda a sua vida enraizada em Jesus Cristo. Não há coisa melhor. Volte para essa raiz que é a igreja do Senhor Jesus. A igreja tem problemas, há líderes que são problemáticos, há irmãos que são problemáticos. Ela foi concebida para que a gente pudesse viver um grande treinamento de Deus. A disciplina eclesiástica precisa viver. Talvez o grande segredo de uma igreja é uma igreja que tenha uma disciplina eclesiástica. Então, os seus líderes serão disciplinados. Então, isso a gente vai perceber que durante a caminhada, as questões elas vão se aprofundando, o crente vai amadurecendo e a gente vai vendo esse reino de Deus sendo feito na vida dele. E a igreja é fundamental. Não há cristianismo sem igreja, não há fé cristã sem igreja, meus irmãos. Nós precisamos ter vínculos que temos perdido com a criação de Deus. Você não precisa ser um militante do Greenpeace, mas se você não considerar que você foi colocado nesse mundo como um governador para gerenciar a criação de Deus, também você não entendeu o que é a palavra de Deus. Os recursos não deveriam ser espoliados e gastos com a ambição da massa humana. Nós somos esses que fomos colocados no mundo para gerenciar isso. Mas a gente tem perdido vínculos com a criação. A perda de vínculo com a política faz esses show de horrores que nós estamos vendo. A gente delega um salvador da pátria, e não foi agora, é sempre, viu, gente? Para não parecer que eu estou falando de um político. Nós temos ambições ou sentimentos
de que quem muda a igreja é o cara que está ali na frente. Quando a Bíblia fala que quem é usado por Deus é a sua principal agência, é o povo de Deus. E a gente aposta, porque a gente aposta. Eu participei e vi movimentos, né, de apoio a um, apoio a outro. A gente vai nessa, muda e a história é sempre a mesma. Quando chega lá, é o poder que colocou, é o poder que quer se encastelar. E a gente pode ter nossas preferências políticas, a essa liberdade. O problema é quando a gente faz isso sem critério. Amém, gente? E quando a gente faz isso sem as raízes da fé cristã. A nossa paixão leva a gente a viver uma paixão política, cultural, alguma coisa. Eu convido você a estar em Cristo em todas as áreas da sua vida. E nós temos um vínculo com a sociedade. Nós precisamos levar o Evangelho. Amém, gente? Você precisa perguntar para você, o vínculo missional com essa sociedade está acontecendo? Porque se a raiz dessa árvore que não foi feita para frutificar, ela estiver sendo vivenciada, a Bíblia diz que Jesus corta essa raiz. Ela não prospera. Essa raiz tem que cumprir a frutificação. É bênção para as outras pessoas, é bênção para a sociedade, é bênção para o Evangelho, é bênção para que a gente possa compartilhar. O meu chamado não é que você seja apenas um assistidor de cultos. Nosso chamado aqui é para que você esteja enraizado em Cristo, enraizado na fé e frutificando para a transformação do mundo ao nosso redor, da sua família. Essa é a frutificação. Quando o Senhor chega ali e fala assim, olha, mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá sobreviverá, eu olho para a nossa sociedade e as pessoas acham, onde é que está a igreja? Não se preocupe, o Senhor está mantendo sua igreja nas raízes. Amém, gente? Os filhos do Senhor Jesus são convidados o tempo todo. O remanescente continua enraizado. Há 7.000 profetas que não dobram seus joelhos a Baal neste mundo. Lançará raízes na terra e se encherão de frutos os seus ramos. Nós vamos ver os nossos filhos na fé. Amém, gente? Nós vamos ver os nossos netos na fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Então se enraize, porque a consequência é certa. Gente, a fruta não faz aquela força para dar aquele fruto. Ela é maçã, a macieira vai dar maçã. Tudo depende do solo, tudo depende de onde está. A luta nossa é na nossa autoedificação, na nossa mútua edificação. A raiz vai produzir esse fruto abençoado. Mas bispo, é muito tarde, bispo, eu já me converti velho. Eu já me converti, já tinha família. Ou então eu me desviei, quebrou tudo, desmoronou a minha vida. Não importa a hora que a carta do Senaqueribe chegar. O importa a hora que você vai se arrepender e pedir para o Senhor agir na sua vida e você voltar a estar enraizado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Frutos podem sair errados, fruto dessa sua decisão. Algumas coisas podem ser inevitáveis, mas é melhor você seguir na presença de Deus do que ver todas as consequências da carta de Senaqueribe na sua mão. Meus irmãos, sem a ação de Deus na nossa vida, a carta de Senaqueribe prospera na nossa vida. O Senaqueribe ia fazer o que ele tinha feito com todas as nações. O diferencial agora é que uma nação se colocou diante de Deus. Amém? Posso ouvir um amém de vocês? Eu creio que isso, meus irmãos, revelam as tribulações, os Senaqueribes da nossa vida. Quantos estão passando por grandes tribulações? A raiz parece que vai morrer. A raiz parece que não vai sobreviver, não vai aguentar. Mas se você for para a presença do Senhor, você vai ver que vai florescer. Isso aqui revela, meus irmãos, também a vida espiritual, porque há um Senaqueribe que o ser humano não consegue vencer, que é a morte. Essa é a verdade mais inexorável da vida. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque aqueles que chegam diante de Cristo, pedindo livra-me, Senhor, salva-me. A Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Esse é o evangelho do Senhor Jesus sendo pregado. Não importa como você esteve distante, não importa como você até permitiu que Senaqueribe pudesse ter essa legalidade na sua vida. Se hoje você chegar a ser, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, essa tribulação, esse problema, tudo isso eu vou entender que é um instrumento de Deus para eu conhecer a graça e o evangelho transformador do Senhor Jesus na minha vida. Eu não aguento mais, esse mundo é um Senaqueribe para mim. Eu não aguento mais o que eu estou vivendo. Eu mesmo estou sendo um Senaqueribe para mim. Eu sou um algoz, eu sou aquele que acabo sempre destruindo os próximos passos. Eu sou aquele que acabo sempre, de alguma maneira, alijando tudo que seria de bom na minha vida. Se você está fazendo a sua oração, então deixa que Jesus seja o Senhor da sua vida. Saia, deixa o trono para Ele. Quem melhor governa a nossa vida é o Senhor Jesus. Famílias, ou nós vamos ver o Senaqueribe de todos esses problemas varrendo as nossas famílias, ou nós vamos nos colocar diante do Senhor e falar: Senhor, reina na minha casa, reina na vida dos meus filhos, eu me dedico. Que a vida de oração de Ezequias, como foi aqui, que a verdade da palavra sejam fatores presenciais em nossa vida. Jó, no meio do seu desespero, faz uma comparação, e o que é o homem, e o que é a esperança de uma árvore. Lá em Jó 14:17 diz assim: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Pois eu quero lembrar para todos que Jesus é a água da vida. Ao cheiro das águas, a pregação do evangelho, a presença do Senhor, a renovação, a vida, a fé, a esperança e o amor que vem do Senhor, a nossa vida é restaurada. E é isso que eu desejo para mim e para você nessa manhã. Que isso aconteça, e vai acontecer, porque eu creio no poder da palavra. A palavra não volta vazia. Reunidos há uns 20 dias com o pastor Roberto Azen, que me fez uma alegre visita, estava aqui comigo, ele e Lúcia, sua esposa, conversando. Ele falou assim: olha, meu sogro deixou carocinho de laranja dentro de casa, num vaso de planta, e cresceu. Eu peguei ali, fiquei com pena de jogar a plantinha fora, coloquei, ele mora na casa, coloquei no quintal da minha casa. E aí fui vendo o que é que vai dar essa laranja. Passaram 7 anos, a laranja não tinha dado fruto, né? Aliás, quando foi no 7º ano, ela deu 2 frutinhas. E ele olhou assim e falou: 2 frutas, acho que eu vou cortar essa laranja. Ele esperou tudo isso, que é difícil, né? Alguém esperar, né? No 2º ano já deu 30 laranjas. No 3º ano deu 200 laranjas. Ele fala que é impressionante hoje em dia. Ele fala assim: eu pego, colho as laranjas, levo 2 sacolas para a igreja. Aí quando eu chego no outro dia, tá o chão cheio de laranja, já tá cheio de laranja. Eu vou lá, pego, colho todos os dias, centenas. Ele falou que esse ano agora que passou, deu muito mais de 1000 laranjas, um pé de laranja. Eu queria que você pudesse confiar na ação de Deus na sua vida. Amém? Porque é isso que Ele pede: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Porque a cirurgia pode ser um pouco mais demorada. Pode ser que os processos invisíveis, eles precisam se tornar ainda mais demorados. Às vezes a operação é enxertar. Quando enxertar é mais rápido. O convite é o quê? Que a nossa vida seja enxertada em quem? O que é que João fala? Enxertada em quem? Em Cristo. Que a gente possa se enxertar logo nele, amém? Mas é a única maneira de acelerar. É se eu e você, hoje, tomarmos a decisão de estarmos enxertados em Jesus Cristo. Eu queria que essa mensagem pudesse, a minha oração era que não só produzisse uma intenção, mas um fato na sua vida. Talvez alguma coisa que eu preguei nessa manhã tenha chamado a sua atenção para o que Deus precisa trabalhar e que você precisa trabalhar. Se isso aconteceu, feche os seus olhos, faça uma oração aí agora. Peça para o Senhor te ajudar. Talvez você não esteja vendo os resultados, mas olhe para as raízes. Se as raízes estão lá, vai ter colheita. Vai ter nutriente. Talvez você olhe só para você e veja você como uma pessoa falha,
mas nós somos falhos. O segredo se estamos com as nossas raízes fixadas. Talvez você olhe para essa mensagem e ache que é um legalismo. Faça isso, faça aquilo, você não presta, você... Não. A única preocupação é que os filhos de Deus estejam enraizados, porque se tiverem enraizados, a produção desse fruto será maravilhosa. Que você possa agora descansar nas mãos do Senhor. E todo o teu trabalho, de hoje em diante, seja sabendo que Ele vai fazer a colheita ser maravilhosa. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Pai. Olha para mim aqui agora. 2 Reis 19, 35 a 36. Lê comigo. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou de manhã, na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. O Evangelho revela que a morte queria fazer isso, que Satanás queria fazer isso na nossa vida. Que ele volte para o lugar dele, em nome do Senhor Jesus. E que a gente possa viver em paz na presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé.